Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Você gostaria de aprender Excel? Você gostaria de fazer planilhas como as que eu faço aqui no canal? Se a resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, então essa série chamada Do Beabá ao Excelente é para você. No último vídeo, nós aprendemos a abrir e fechar planilhas e visualizar os principais recursos, as barras de ferramentas e as opções disponíveis nos menus. Hoje, a gente vai continuar um pouquinho mais da nossa jornada, aprendendo a navegar e a selecionar. Se você se interessa por esse assunto, então fica comigo nessa série. Já deixa o like, comente o que gostaria que fosse apresentado, se inscreva no canal e aperte o sininho para ser notificado das próximas postagens. Vamos lá então? Primeira coisa, vamos abrir aqui uma planilha, já foi mostrado no vídeo passado. Agora a gente vai aprender a navegar, os princípios básicos da navegação no Excel. Com a planilha aberta, a primeira coisa a se visualizar são essas barras aqui. Você navega para baixo e para cima. E aqui embaixo você pode navegar para a direita e para a esquerda. Está tudo à sua mão aqui com o mouse. Um outro ponto interessante aqui que o Excel tem é, lembra que quando a gente clica numa célula, a gente seleciona aquela célula. Aparece escrito aqui. Lembram disso, né? Nós temos no teclado uma setinha para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Quando eu seleciono uma célula, com essas teclas também eu posso navegar na planilha. Por exemplo, se eu clicar a setinha para baixo, eu vou descendo aqui. Olha só. A mesma coisa, se eu quiser ir para a direita, vou clicando e ela vai acompanhando. Ir para cima, vou apertando a tecla setinha para cima e ela vai subindo. Para a esquerda, mesma coisa. Aperto a tecla para a esquerda e ela vai indo para onde eu estou apertando, ou seja, para a esquerda aqui nesse caso. Outra opção que a gente tem é, se você olhar no seu teclado, você verá acima das setas que a gente acabou de mostrar, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, nós temos outro grupo de teclas, Page Up e Page Down, que todos os teclados eles apresentam essa versão em inglês, mas o que quer dizer é o seguinte, uma página para cima e página para baixo. Page Up, página para cima, Page Down, é página para baixo. Estamos aqui nessa célulazinha aqui de ativo circulante. Se eu apertar a tecla para baixo, Page Down, olha só, ela pula várias células. Olha só, do 4 foi para 37. Se eu aperto Page Up, ela volta para o 4. Viram? É muito tranquilo. E se eu for clicando, ela vai descendo, página por página. Ok? Essas são as opções de você navegar aí para direita, esquerda, para baixo, para cima. O próximo passo agora é usar teclas de atalho. O que são teclas de atalho? São artifícios que o Windows criou para gente, que quando eu faço uma combinação de teclas, ele facilita o meu trabalho. Você verá que usar o mouse quando a gente trabalha intensivamente com planilhas eletrônicas, no caso Excel, às vezes é meio cansativo. Então, o primeiro atalho seria o Ctrl Home, que ele faz o quê? Ctrl Home é voltar para o início, para essa célula aqui, essa célula, A1, e a outra para ir para o final. Nessa célula é o ponto mais à direita e mais abaixo da minha planilha, onde eu tenho dados, que é na coluna Q, na linha 57. Então, se eu clicar Ctrl Home, olha só o que acontece. Eu fui lá para o início, ou seja, Ctrl Home, eu voltei para casa, ou seja, o início de tudo. Ctrl End, eu fui para o final de tudo, o final da minha planilha. Bem legal, né? Se eu apertar outra tecla, o Ctrl setinha para cima, eu vou para a primeira célula daquela coluna. Se eu apertar Ctrl seta esquerda, eu vou para onde? Naquela linha eu vou para o ponto mais esquerdo da minha planilha. E se eu quiser ir para a direita,
a mesma coisa, Ctrl, seta à direita. Isso auxilia bastante, ao invés de você ir clicando um a um, você Ctrl seta, você vai para baixo, para a esquerda. Se você quiser ir para baixo, Ctrl seta para baixo, você vai lá para o final da planilha. Facilita bastante e agiliza muito o trabalho do dia a dia. Uma outra opção de navegação é navegar entre abas da planilha. Observem que essa planilha aqui, eu tenho esta aba, que é de balanço patrimonial, e essa outra aba, que é demonstração de resultado. Olha só, elas são diferentes, tá vendo? Uma forma de eu navegar entre essas abas é clicar com o mouse para lá e para cá. Se eu quiser usar o teclado, basta eu apertar Ctrl Page Down, eu vou para a próxima aba. E se eu quiser voltar, Ctrl Page Up, eu volto ao contrário. Essa é uma outra forma de eu verificar as várias abas usando teclas de atalho. Facilita bastante também. Bom, eu acho que já ficou claro como é que a gente pode andar nessa planilha, né? Uma outra opção interessante é aprender a selecionar as suas células que você está querendo trabalhar. A maneira mais simples, mais imediata, é você sempre observar onde está esse quadradinho verde. É a minha célula ativa, lembram? Ó, aparece aqui, sempre aonde está a minha célula ativa. Se eu clicar aqui, ó, olha como é que muda. Ficou verdinho aqui, essa célula é a minha célula ativa, que é a D4. Para selecionar, eu clico na célula, observa que tem essa forma de cruz cheinha, branca. Eu clico, seguro o mouse e arrasto. No caso aqui, eu selecionei do 4 até o 26. Olha que fica escuro aqui, tá vendo? Se eu quiser selecionar mais de uma coluna, eu vou clicar na célula. Vamos supor que eu quero selecionar isso e isso. Eu clico e arrasto e vou selecionando as células que eu quero trabalhar. Uma coisa interessante é, para que serve essa seleção? Para muitas coisas. Por exemplo, se eu quiser mudar as cores somente das células que eu estou selecionando, agora eu venho aqui, por exemplo, no menuzinho da cor da fonte e vamos colocar tudo vermelho. Eu clico aqui, pronto, olha só. Ela coloriu somente as células que estavam selecionadas. Outra coisa, se eu quiser copiar uma célula para a outra, suponhamos que eu quisesse copiar esta célula para cá. Eu tenho duas formas de fazer. A primeira com o mouse. Olha só, eu tenho uma cruzinha em branco agora em cima da célula. Isso está dizendo que minha célula está ativa. Se eu vier para o cantinho aqui, perto desse quadradinho verde aqui, viram que transforma numa cruzinha pretinha? Pronto, isso aqui está dizendo o seguinte, se eu arrastar essa célula, ela será copiada. Olha só, clico, seguro e arrasto. Vamos arrastar aqui até a coluna J. Olha só, eu copiei esta célula para todas essas. Outra forma de copiar, eu venho no menu, copio, ele me mostra o sinal da célula que está selecionada, e eu venho e seleciono para onde eu quero copiar. E aí o que eu faço? Eu venho aqui em colar e ele copia a minha célula nas células que eu selecionei. Outra coisa interessante é, essa cruzinha branca quer dizer que minha célula está ativa e eu vou poder selecionar. Aqui eu vou poder arrastar e copiar. E aqui, essa outra cruz que vai aparecer, quando você chega perto da borda, ela aparece essa cruzinha mais fina, pretinha também, junto com a setinha do mouse. Se eu puxar isso, ó, eu clico, ela some. Aí eu arrasto. Olha só o que vai acontecer. Está dizendo que já existem dados e você quer substituí-los. Sim, nesse caso eu quero. Olha só o que aconteceu. Eu movi esta célula para cá. Interessante, né? Tudo com o mouse. Agora vamos fazer com o menu, né? Eu quero mover essa célula para cá. Eu recorto, mostro aonde eu quero colar e venho no menu e colo. Olha só, ela moveu esta célula para cá. Uma coisa que vocês no dia a dia vão ver é que isso é muito comum. Às vezes a gente vai tentar selecionar e acaba movendo sem querer. E o que você faz quando você move sem querer? Olha só, a gente moveu essa daqui para cá e esta daqui para cá. Vamos usar as duas maneiras de desfazer o que a gente fez de forma não intencional. A forma mais fácil é, você vem aqui nesse menuzinho
e aperta essa setinha voltando. Quando você seleciona aqui, ó, aparece o menu desfazer, colar, tá vendo? E você clica, olha só, ela voltou e apareceu 0 de novo. Vocês viram aqui que quando eu cheguei o mouse aqui, ele aparece desfazer, arrastar e soltar, Ctrl Z, é a outra forma, esse é um atalho. Se eu der Ctrl, seguro o Ctrl e aperto o Z, ele também desfaz, é a mesma forma, essa é uma tecla de atalho. Lembra que eu falei que as teclas de atalho facilitam o nosso trabalho? É para isso aí. Outra forma muito interessante de selecionar é, às vezes eu quero selecionar toda a coluna. Eu venho aqui na letra que indica coluna e vai aparecer essa setinha pretinha, indicando qual coluna você está selecionando. Você apertou, pronto, você selecionou toda a coluna. E se você quiser selecionar toda linha, mesma coisa. Você vem aqui no indicador da linha e seleciona. Ele selecionou toda a linha. Vamos aqui a linha 12, selecionou toda a linha. E se eu quiser selecionar esta coluna e esta coluna? Muito simples também. Eu venho, seleciono minha primeira coluna e coloco o mouse perto da outra coluna que eu quero selecionar, seguro o Ctrl e clico nela. Se eu quiser mudar a cor também, eu posso. Eu vou lá no menuzinho da cor da fonte e clico. Eu altero só as colunas que estão selecionadas. A mesma coisa para linhas. Se eu quiser selecionar a linha 5 e a linha 10, eu clico aqui na linha 5, coloco o mouse na linha 10, aperto o Ctrl, aperto, selecionei as duas linhas. Vamos mudar o fundo somente dessas duas linhas. Eu venho aqui nesse baldezinho aqui, que é onde eu altero o fundo das células e clico. Olha só. Ele alterou somente as linhas que eu havia selecionado. A última coisa aqui de seleção, eu seleciono a primeira célula da minha planilha, que é a 1, vou até o final da minha planilha, seguro a tecla Shift e seleciono. Vocês viram? Selecionou toda a planilha. Eu não precisei ficar arrastando. Agora, a última tecla de atalho matadora é o seguinte. Eu quero selecionar toda a planilha novamente. Então, você deixa a sua célula em qualquer ponto da tabela que você está selecionando e aperta Ctrl T e ela seleciona toda a planilha. Sensacional, não é? Bom, isso é só o começo, pessoal. Tem muito mais coisas para a gente aprender. Até a próxima. Abraço.